Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segundona, então a gente vai atualizar vocês do que está acontecendo na nossa novela Tarifa Fatal, mas a gente também vai falar de serviços que eu fiquei devendo na sexta-feira e ainda vamos falar de BCBR e Focus hoje. O que será que o mercado está projetando nessa semana, para esse ano e para o próximo? Como é que será que ficou o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que acaba sendo um termômetro para a nossa atividade econômica? Ele não é exatamente igual ao PIB, mas traz alguns indícios para onde ele deve caminhar e as notícias não são boas por aqui. Então eu vou explicar tintim por tintim do que está acontecendo em tudo isso. Mas antes, já vou começar pela agenda, para a gente entender quem fala hoje, quem não fala, o que sai hoje de importante no dia, nessa segunda-feira. Então vamos lá, porque a gente já começa cedinho na China, meia-noite. Então meia-noite já era balança comercial, importações e exportações na China. Às 8 horas da manhã saiu o ICOMEX de junho e às 8h25 a gente tem aqui no Brasil também relatório Focus semanal, esse velho conhecido nosso, e a gente vai passar para vocês as principais atualizações, ou não, né? Porque o Focus nem sempre muda muito. Agora, às 9 horas da manhã, saiu o IBCBR, esse dado está quentinho e bem preocupante, então vamos entender o que aconteceu com o IBCBR nesse mês de maio. Lembrando que o IBCBR ele é calculado depois que as pesquisas mensais são divulgadas, então ele acaba usando como base esses dados do IBGE que a gente já teve acesso, e aí o Banco Central, com a sua forma de cálculo, mostra aí, traz o IBCBR para a gente. E ele é conhecido, não gosto de prévia, ele é conhecido como um termômetro do PIB. Ainda meio-dia, daqui a pouquinho, na Bélgica, quem fala é o Piero Cipollone, ele vai discursar em um evento, em uma comissão, na verdade, de assuntos econômicos e monetários. E a gente ainda tem mais um restinho de agenda pela frente, não muitos indicadores, né, que ainda a gente tem para frente, mas indicadores importantes. Então, 1h30 da manhã no Reino Unido, quem fala é a Catherine Mann, ela participa de um fórum do Banco da Inglaterra. Às 15 horas, a balança comercial semanal, também velha conhecida nossa aqui, vai dar as caras. E na Argentina, a gente tem inflação ao consumidor, o CPI de lá de junho. Então, hoje um dia mais voltado para o IBCBR, ele deve ficar no radar. E o Focus também, e a gente vai contar tudo para vocês. Mas antes, vou dar bom dia para o Diego, porque ele já está a postos na redação, não só para saber de onde vocês estão falando, mas também para contar como é que fechou a Bolsa na sexta. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora, muito bom dia para toda a nossa audiência, um prazer estar aqui com você, com todos vocês, na verdade, né, mais uma vez. Segundamos, muito bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, bom dia para Maria Helena, bom dia para o Alan, bom dia para a Liz Longo, bom dia para o Theo, bom dia para o Bad Dog, enfim, muito bom dia para todo mundo. Vamos fazer o nosso fechamento então? Pois bem, o Ibovespa virou para o vermelho. Depois de bater o recorde de 141 mil pontos, o principal índice da Bolsa Brasileira desabou 3,59% na semana passada. Esta foi a pior queda desde dezembro de 2022. Na sexta-feira, o tombo continuou com o fechamento em 136.187 pontos, o menor nível em quase 3 semanas. O petróleo subiu e deu um respiro. Segundo as manchetes, Petrobras e Vale ajudaram a segurar a barra com bom desempenho das commodities. Mas, por outro lado, já os bancos, nem tanto. Na semana, os Estados Unidos anunciaram novas tarifas contra o Canadá. A medida acendeu o alerta no mercado, derrubou o real e aumentou a tensão comercial. O governo Lula, por outro lado, tenta conter o ruído com cautela e sem confronto. Mas o clima geral é de incerteza. Enquanto isso, o dólar ganhou força e fechou a semana cotado a R$ 5,54. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu nessa sexta, porque, de novo, o Vale e Petrobras conseguiram se desvencilhar do movimento negativo. Então, eu vou explicar tintim por tintim do que é que estava acontecendo na sexta e que deve continuar acontecendo hoje. Foi a quinta queda seguida aí do Ibovespa.
Então vamos passar por todos esses pontos. Mas enquanto o Diego estava contando para vocês o fechamento de sexta, eu estava lendo o chat aqui. Então, depois de me chamarem de Nina da Avenida Brasil, hoje falaram que eu vim de pijaminha de novo. Então não tá fácil para o trabalhador brasileiro na segunda-feira acordar e vir aqui trabalhar, botar um lookinho, né? O lookinho não é meu, né? Mas a gente bota um lookinho aí a gente é chamado de roupa de ficar em casa. É uma coisa meio pandemia, né? Que a gente só se arrumava daqui para cima. Mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu na nossa bolsa na sexta-feira, o que Donald Trump está aprontando por aí, porque laranjão continua muito ácido para o meu estômago, continua me dando indigestão. Então vamos lá. O que Trump aprontou no fim da semana, depois de colocar as tarifas de 50% aqui no Brasil, o que mais ele fez que culminou nesse movimento tão negativo na nossa bolsa e nessa alta do dólar? Ele acabou colocando tarifas no Canadá. Então, as tarifas também impostas ao Canadá trouxeram esse movimento de incerteza, esse sentimento de incerteza em relação à tensão comercial, se isso deve continuar acirrando, se a gente deve continuar tendo uma escalada dessa guerra comercial daqui para frente envolvendo outros países. Logo depois, foi a vez de México e União Europeia serem colocados no balaio também, no dia 12 de julho. Então, a gente tem uma série de novas imposições e de novas ameaças de cartinha. Para mim, cartinha na minha época era hashtag cartinha, não sei se vocês lembram disso, do significa. Para mim, receber cartinha era isso. Mas agora, receber cartinha é um tom de ameaça, né? O Donald Trump, ele acaba colocando ali essa ameaça. E muitos analistas até acreditam que ele não vai conseguir manter essas tarifas tão altas, mas que ele está fazendo isso, jogando tarifa lá em cima para impor essa vontade, mostrar o que ele quer de termos e condições, para depois chamar o país de uma forma submissa e fazer com que o país negocie com ele com submissão. Então, essa é a vontade de Donald Trump. Ele é o tipo de jogador que, se você joga com as regras dele, você tem acesso à bola. É tipo o Kiko, né? Se você não joga, ele guarda a bola e fala, agora ninguém mais joga. Então, vai ser sob minhas regras, senão eu vou impor tarifas cada vez mais altas. E ele até falou que se o Brasil retaliasse, ele iria subir ainda mais essas tarifas. Só que Donald Trump esquece, eu estava assistindo também a entrevista do professor Trevisan aqui no Em Detalhes, enquanto eu esperava o programa começar, que isso vai afetar os americanos, isso vai afetar os estadunidenses lá na ponta. Porque ele estava lá falando do café, estava falando do suco de laranja, isso tudo vai chegar mais caro para o consumidor e isso vai começar a pressionar quem? Que índice que vai subir com isso? Vai começar a subir a inflação de preços ao consumidor. E se você tem um índice de preços ao consumidor subindo, preços inflacionados, vocês acham que ele vai conseguir baixar a taxa de juros, já que nesse meio ortodoxo, né, nessa lógica que se tem, você só combate inflação com taxa de juros, ainda que não seja uma consequência ou algo sensível à taxa de juros, porque o café e o suco de laranja não vão baixar de preço porque a taxa de juros dos Estados Unidos subiu. Isso não vai acontecer. Eles vão continuar subindo de preço por questões globais de logística, por questões globais de oferta e agora pelas tarifas também. Então, tudo isso vai aumentar os preços lá no final, isso vai bater no consumidor. Bateu no consumidor, a inflação vai subir. Subiu a inflação, vão começar a pressionar para juros mais altos nos Estados Unidos. E aí os cortes que o próprio Donald Trump estava querendo que acontecesse, não vão acontecer. E aí na semana passada, no fim da semana passada, comecinho agora do dia de hoje, Donald Trump já voltou a atacar quem? Jerome Powell, que está à frente do Banco Central dos Estados Unidos. Falou que ele está sendo muito... Eu até tinha aqui, não sei se eu ainda tenho, mas falando que o Jerome Powell é muito ruim para os Estados Unidos, que ele não está fazendo um bom trabalho. E quem lembra, né, quem assiste a gente aqui lembra que Trump chegou até a falar que ele faria a melhor política monetária, que ele deveria assumir o Fed porque ele faria melhor do que Powell e que todos os dirigentes que não entendem nada de política monetária. Então a gente vê essa série de ataques, inclusive, porque ele sabe que isso vai acabar numa inflação e que isso vai prejudicar o próprio movimento que ele gostaria que acontecesse
de queda nos juros. Mas como ele é tipo um Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, agora ele está colocando a culpa dos juros no Jerome Powell e aí vai colocar essa culpa da inflação também, tentando desvencilhar do movimento que ele mesmo está fazendo. E aí, karma is a bitch, né? Se você tarifa todos os produtos que acabam importando, né, para você ou você exportando dos países, eles vão ficar mais caros. E mais, se os países começarem a pensar em alternativas em relação aos Estados Unidos também para importar, aí quem vai ficar de bico são os próprios produtores lá dos Estados Unidos. Se começar a ter retaliação, se começar a ter uma busca por outra alternativa. E como muito bem foi falado no Em Detalhes mais cedo, não é de uma hora para outra que essas coisas mudam. Então os preços vão subir mais rapidamente, vão sofrer com mais sensibilidade. Aqui achei. Espero que Powell renuncie. Isso são aspas Donald Trump, tá? Não sou eu falando. Espero que Powell renuncie. Ele tem sido muito ruim para os Estados Unidos. Powell está sempre atrasado para cortar juros. Powell está gastando com a reforma do Fed, né, do prédio do Fed. Então ele está atacando Powell de tempos em tempos. E isso aqui são todas as notícias de ontem. Ele falou essas frases, né, esses pronunciamentos ontem em relação ao Powell. Então você começa a ver ele colocando a culpa em outros agentes para tentar limpar a barra, mas a gente sabe que não está muito bem por aí. E aí na nossa sexta-feira, voltando aqui, todo esse movimento que eu expliquei, porque uma coisa não está desligada da outra, tudo isso que eu expliquei também gera um clima de incerteza. E um clima de incerteza em relação à nossa bolsa e aos nossos ativos, porque vários ativos da nossa bolsa têm exposição aos Estados Unidos, porque exportam para lá. Então, algumas ações, alguns ativos, algumas empresas acabaram sofrendo com isso e caíram. Mas Vale e Petrobras acabaram se desvencilhando, como eu falei, por conta de expectativas positivas em relação à China. E aí elas acabam tendo essa sensibilidade maior e exposição maior ao mercado chinês. Mas a gente não pode esquecer que tem ações de grande peso, como a VEG, a Embraer aqui da nossa bolsa, que acabam tendo essa exposição aos Estados Unidos e elas sim caíram bastante na sexta. Mas o clima, ele é um clima negativo, é um clima de pessimismo. Isso acaba contaminando os ativos, isso acaba deixando o cenário um pouco mais vulnerável, porque ninguém gosta de incerteza, ninguém gosta de dirigir sem conseguir enxergar um palmo pela frente. Então muita gente prefere parar o carro, esperar para ver o que vai acontecer, a neblina baixar e aí seguir com o carro à frente para aí sim se posicionar. Então a gente está nesse momento e quanto mais países entram nesse balaio, mais a incerteza aumenta, porque ninguém sabe, Donald Trump é imprevisível. Então ele pode começar amanhã falando uma coisa e terminar o dia xingando Powell. Ninguém sabe o que ele vai fazer. E isso gera toda essa incerteza nos mercados e nossa bolsa está sofrendo com isso por ser o país que está com a maior taxação até agora em relação às tarifas comerciais. Então a gente acaba tendo esse alvo e isso também traz mais incerteza e instabilidade para as nossas empresas aqui. Agora eu vou passar de novo lá para a redação, porque, não vou passar para a redação ainda. Fake news minha, porque eu estou devendo uma coisa para vocês, eu vou explicar agora, que é a pesquisa de serviços, né? Na sexta-feira, a gente ia falar dos serviços, não deu tempo, o Diego chegou a falar o que o mercado estava esperando, e como eu falei, o mercado errou, porque o mercado estava esperando um pouquinho mais de avanço nos serviços e os serviços vieram um pouco abaixo. Então foi uma surpresa negativa, mas não tão distante do que estava sendo projetado. Só que mesmo assim a gente vê uma fragilidade do setor de serviços, porque ele não só cresceu menos do que o esperado, mas ele vem mostrando um comportamento quase de linearidade, ali andando de lado, né? Um comportamento estável. Quando cresce, cresce um pouquinho, não o suficiente para elevar aquela média dos 12 meses, do acumulado em 12 meses. Então parece que os serviços estão perdendo fôlego, mas tem alguns pontos importantes para a gente pensar em relação aos serviços, principalmente de onde veio as principais quedas que levaram a esse comportamento quase de estabilidade, de 0 a 0 aí nos serviços. Então a gente separou para vocês alguns gráficos para explicar como é que foi esse comportamento ao longo do tempo e nos 12 meses. Então na variação mensal a gente tem a variação de 0,1, que já estava na manchete que vocês estavam vendo. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, então em relação a maio de 2024, teve uma alta de 3,6%. A variação acumulada do ano chega a 2,5% e agora
nos 12 meses, considerando aqui junho a maio, a gente tem 3% de alta no setor de serviços. O grande problema vai ser mostrado no próximo gráfico, que era justamente o que eu estava explicando para vocês até agora. Se você tem um fôlego curto, se nos meses os serviços não conseguem decolar, você começa a ter quase uma patinação ali, uma tentativa de ir para frente, mas como se algo estivesse te segurando. E isso que algo que está segurando, tipo aquele meme que tem uma pessoa segurando atrás, ali alguém tentando alcançar, e uma pessoa segurando atrás um bonequinho, é isso, é a taxa Selic. Mas vamos seguir aqui em frente, porque isso também vale, esse meme também vale para o nosso IBCBR. Aqui a gente vê que os serviços, ele está perdendo fôlego. Então, na variação mensal, a gente sai de 0,9, 0,3, 0,4 e agora 0,1 de alta. Só que antes a gente tinha um fôlego um pouco maior nos serviços, porque as altas estavam sendo, tudo bem que a gente teve queda em janeiro, aí já também um pouco puxada pela taxa Selic alta, mas antes a gente estava até com um fôlego um pouco maior. Quando os serviços conseguiam ir para frente, ele ia com um pouco mais de intensidade. E aí a gente vê que a gente está sempre agora em bases menores do que a gente estava no mês passado, né, no ano passado, e isso faz com que o acumulado fique sempre orbitando o mesmo patamar. Ele não consegue alavancar, então ele chega ali perto de 3, ele cai, e aí de novo ele alcança 3. Justamente isso é a perda de fôlego. Então você tenta ir para frente, mas você não tem fôlego suficiente para continuar aquela corrida, você cansa, descansa, para um pouquinho e aí volta a correr. Só que nisso você está sempre na mesma quilometragem ali, você não consegue ir para frente. Então os serviços eles estão com essa característica, mas mais que isso, quando a gente olha por setor, vamos ver aqui por setor, a gente vê que os ramos que acabaram levando a esse comportamento são preocupantes, porque teve queda nos serviços prestados às famílias. Isso quer dizer que as famílias elas estão consumindo menos serviços e teve uma queda de 0,6%. Queda nos serviços de alimentação e alojamento, de 1,1%. Outros serviços prestados às famílias ainda mostraram uma alta. Mas aqui a gente já vê que tem uma perda de fôlego aqui dos serviços prestados às famílias, que pode vir de uma série de fatores, inclusive aquela escolha de será que no mês de maio eu compro alguma coisa no varejo ou será que eu vou consumir algum serviço? Outro ponto que até tinha sido colocado como um possível problema pela projeção do mercado, eu ia misturar previsão com projeção, eram os serviços técnicos profissionais. Mas apesar dessa previsão negativa ou dessa projeção negativa, ainda tem empresas contratando serviços. A grande desconfiança é que as empresas já estariam colocando um pé no freio nessa contratação de serviços. Isso ainda não aconteceu, mesmo que a gente tenha diminuído um ritmo, principalmente ali nos serviços de tecnologia e informação, que tinham puxado para cima a pesquisa de serviços do mês passado e dos meses anteriores, os serviços técnicos profissionais ainda estão aí, que podem inclusive ser prestados às empresas. E aí a gente ainda tem os outros serviços crescendo, nossa senhora, hoje está difícil, hein? Trava a língua. Armazenagem e serviços auxiliares de correio também tiveram uma queda bem expressiva, mas aqui, né, a alimentação e alojamento, serviços prestados às famílias é onde a gente vê o maior problema, principalmente por essa possível queda puxada não só por uma diminuição de orçamento, mas também de pessoas já pensando no futuro e talvez escolhendo consumir menos serviços. E isso é problemático. E vai acabar aparecendo agora no IBCBR. Mas eu não vou dar muito spoiler, porque Diego está na redação para contar o que o mercado esperava para o índice de atividade do Banco Central. Então, Diego, conta para a gente qual era a expectativa e a projeção do mercado. Pois é, Débora. O ritmo da economia brasileira pode ter desacelerado em maio. A estimativa do mercado aponta queda de 0,02% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, após 4 meses seguidos de alta. A indústria deve perder o fôlego, o agro também pisou no freio e o resultado deve ser o primeiro recuo do ano nesse termômetro da economia. As projeções para o índice vão de leve queda de 0,5% até uma alta de 0,54%. O IBCBR, como você bem disse, ajuda a prever o rumo do PIB, né? E tudo indica que o segundo trimestre deve fechar com um crescimento mais modesto. O número oficial foi divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã. Débora?
Vamos lá, vamos ver se o mercado acertou ou errou a sua projeção de IBCBR, o Índice de Atividade. A gente chama de IBCBR porque Índice de Atividade Econômica do Banco Central é muito longo, né? Então, a gente chama de IBCBR, que é o nome mais curtinho. Então, vamos ver como é que fica, né, o IBCBR diante dessa previsão do mercado, porque o mercado esperava, na média, uma queda de 0,03% e o piso era de uma queda de 0,5%. Então, ainda tinha os otimistas ali esperando que o IBCBR, mesmo com todas as pesquisas mensais patinando, a gente tinha ainda otimistas achando que o IBCBR podia crescer nesse mês e apresentar uma alta de 0,54, que é o teto. Mas a média e o piso já eram mais pessimistas e negativos. Só que o IBCBR foi pior. O IBCBR foi além, ele caiu mais do que o piso das projeções. Isso mostra que a gente já tem um efeito da taxa Selic, sim, na nossa atividade econômica e que agora a gente deve ter trimestres cada vez piores, porque o primeiro trimestre ainda tinha um pequeno fôlego do ano passado, ele estava ali carregando um pouco desse fôlego e agora a gente vê, né, essa queda mais acentuada. Então a gente vê que o ritmo já vinha desacelerando ali, já vinha em queda e agora uma queda mais brusca. E aqui em pontuação, né, se a gente for pegar não em percentual, mas o comportamento, olha aqui como ele vai subindo e agora tem essa queda para 108,9. Isso mostra justamente os efeitos da taxa Selic na atividade econômica. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais evidente para vocês quando a gente olhar a atividade econômica do Banco Central por setor. Porque aí a gente consegue ver quais setores que levaram essa queda, quais setores que caíram com mais intensidade em relação ao mês anterior e que acabaram culminando nessa queda de 0,70%. Então, é uma junção, né? Não é um setor só que a gente vê a agropecuária, a gente vê os serviços, a gente vê a indústria e a gente consegue, inclusive, ver o IBCBR sem a agropecuária. A gente tem aquele gráfico com os setores, esse mesmo. Então, vamos lá. Não sei se a gente tem em percentual, mas se a gente tiver em percentual, a gente mostra depois. Então, aqui a gente vê que o IBCBR caiu, né? Estava em 109,6, subiu um pouquinho no mês passado, em maio. Aqui, né? Tá errado, né? Tá trocado aqui, mas subiu um pouquinho em abril para 109,7 e agora em maio cai para 108,9. Então, aqui a gente vê que tem uma queda bastante grande, 108,9, desculpa, tem uma queda bastante grande no IBCBR, só que não foi o IBCBR sozinho que caiu. Se a gente pega o comportamento aqui dos 3 meses, 131 de agropecuária, 130, 124. E aqui a agropecuária ainda tem um porém, né? Ela estava subindo muito, tinha crescido mais de 20% no ano, então a gente vê que tinha tido uma alta muito grande, a base de comparação era muito difícil de romper e agora ela começa a desacelerar. Mas olha a indústria, coitada da indústria, caindo aqui de 107,6, 106,2, agora 105,4. Os serviços que tinham conseguido um fôlego e agora estão estáveis, mas se a gente olhar aqui o fôlego, é mais pelo gráfico, né? Porque a gente está saindo de 108,1 para 108,6. Não foi um salto tão grande, foi 0,05 aqui, mas a gente tem um salto, né, aqui pequenininho, mas ainda assim é quase uma estabilidade. É por conta mesmo da diagramação do gráfico que vocês estão vendo assim. Então ele fica praticamente ali nos 108 pontos aqui, se a gente considerar os serviços. E se a gente tirar a agropecuária da história, a gente ainda vê que é uma queda. Então, por mais que a agropecuária tenha caído bastante ali, não foi só isso que levou o IBCBR à queda. A gente tem também, se você não tivesse agropecuária, também teria caído. E nos meses anteriores até a gente tinha outro retrato, né? Se tirasse a agropecuária, você ainda tinha uma alta ali no IBCBR, agora não mais. Então a gente vê que isso é sim efeito da taxa Selic, já está começando a desacelerar a economia, já está começando a desacelerar pontos importantes da economia, como a indústria, que a gente já viu a confiança cair, a gente já viu a pesquisa patinar, e agora os serviços, que estavam que nem siri, né? Aqui a gente vê bem isso, estava andando ali sempre no 108 e continua nesse patamar. Não tem um fôlego de melhora.
e a Selic deve começar a estrangular cada vez mais. Então, os trimestres seguintes e os meses seguintes devem ter termômetros do IBCBR cada vez mais gelados, cada vez mais frios e cada vez mais complicados. E isso acaba sendo um reflexo dessa política monetária que a gente tem super restritiva, com uma Selic em 15%, e junto a isso também algumas amarras que a gente acaba tendo no arcabouço para que o governo tenha um papel ali de indutor de crescimento. Então, a gente tem duas coisas limitando mesmo esse crescimento e o setor urbano da economia deve ser o primeiro a começar a sofrer, como a gente já está vendo aqui, como a gente já viu na confiança. Mas parece que no Focus nada acontece feijoada, porque a Selic por lá continua prevista alta, né, Diego? Conta pra gente o que a gente tem de novidade no Focus ou não, né? Então, Débora, o mercado financeiro revisou mais uma vez a projeção da inflação para 2025. Pela 7ª semana seguida, o número caiu. Já a expectativa do mercado para a taxa básica de juros, a nossa Selic, segue firme nas alturas em 2025. Por sua vez, a previsão para o crescimento da economia brasileira também não mudou essa semana. Na balança comercial, a previsão de superávit em 2025 caiu de 73 para 70,9 bilhões de dólares. E já os investimentos estrangeiros seguem com expectativa estável de 70 bilhões de dólares por ano. Se a inflação estourar o teto da meta por 6 meses seguidos, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá que enviar uma carta ao ministro da Fazenda explicando os motivos. Todos esses dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. Débora? Vamos lá, vamos ver como é que ficou o Focus dessa semana, porque por mais que a gente tenha, assim, uma Selic muito restritiva, uma taxa de juros que está enforcando todo mundo e sufocando todo mundo, parece que para o mercado financeiro está tudo bem, está tudo indo muito bem. Obrigado, porque olha só como é que está a Selic para esse ano em 15%, ninguém vê perspectiva de queda, e aí até vou um pouco além, porque Galípolo já falou, né? Galípolo acabou na última ata e até no último comunicado falando que não deve ter queda na Selic por muito tempo. Então, você não tem nenhuma previsão de queda próxima da taxa de juros no Brasil, então ela continua assim, nesse patamar horroroso nas alturas de 15%. Para o ano que vem, a expectativa é que comece a cair no primeiro trimestre, mas aqui tem divergências. Alguns agentes esperam 12,75 no fim do ano, outros esperam um pouco menos, mas na mediana a expectativa é que a Selic fique em 12,5, aqui sem mudanças no Focus. Por mais que a gente tenha um IPCA em queda por várias semanas consecutivas já, então aqui IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, em 5,17 para esse ano, e para quem lembra, ele estava muito mais alto, ele vem sendo revisado para baixo por conta dos últimos números de inflação, inclusive até para os próximos 12 meses teve um grande arrefecimento nas projeções para o IPCA, mesmo isso não está sendo suficiente para descer a Selic. Então a gente vê que por mais que tenha queda na projeção do IPCA, nada disso abala a Selic, que ela continua lá no seu patamar alto. E isso é um problema. É um problema porque Selic alta, como eu já falei várias vezes hoje, sufoca crescimento, sufoca renda, inviabiliza novos projetos e esses projetos não viáveis acabam evitando contratações, ninguém vai querer contratar num cenário incerto como esse, então é um cenário ruim. PIB nada mudou nessa semana, ficou em 2,23, mas o câmbio caiu um pouquinho para 5,65, apesar de tudo que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. Para o fim do ano ainda se espera um câmbio em 5,65, muito próximo do que ele está sendo negociado agora, inclusive para o ano que vem. O PIB cresceu um pouquinho para o ano de 2026, mas para 2026 o mercado tem muito para errar e para revisar ainda. E a gente tem Selic estável no teto da meta, IPCA estável no teto da meta em 4,5. Então aqui a gente vê novamente um Focus com revisão para baixo da inflação, mas sem mudanças na taxa de juros, essa taxa sufocante. E aqui o mercado dando a bênção sim para Gabriel Galípolo, falando, se você disse que não vai cair, a gente aceita a Selic em 15, afinal, quem se beneficia desse movimento também é o mercado. Agora a gente só se lasca mesmo. Vou dar um recado para vocês antes de passar para o rolê com o William De Luca, que está de volta, porque a gente tem o ICL Eterno no dia 27 de julho, às 8 horas da noite. E esse evento vai ser um evento diferente de tudo que vocês já viram por aqui.
o maior evento que a gente já fez, com novidades incríveis, tanto na educação quanto no streaming. Vamos ter também novidade em outros aspectos, até que eu não sei, então vai ser novidade para todo mundo. Hoje o Edu no N1 falou, olha, tem coisa que eu ainda nem contei, então deve vir muita coisa por aí e você não vai querer ficar de fora, nem eu vou querer ficar de fora. Então você já se inscreve em iclmercado.com.br para ficar por dentro de todas essas novidades que a gente vai divulgar no dia 27 e que vai ser um evento bombástico, vai botar todo mundo para tremer. Agora eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL com o William De Luca de volta. Muito bem-vindo de volta, William. E com o Guga Noblar, não sei se está lá, mas aqui na arte ele está. Então, vocês estão em mais que excelente Lucas Rocha, nosso querido Lucas Rocha, não é o Guga Noblar hoje, então vocês estão em mais que excelente companhia mesmo aí com o Lucas Rocha dividindo o rolê com o Will, e eu volto amanhã para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio.